O papo agora é sobre o Esporte Clube Vitória. E o Vitória vem vivendo momentos delicados não só dentro quanto fora de campo. Depois da eliminação para o Colo-Colo no último sábado pelo Campeonato Baiano, veio a segunda-feira a reunião do Conselho Deliberativo e a renúncia do agora ex-presidente Carlos Sérgio Falcão e o seu vice Epifânio Carneiro. Como o presidente do Conselho Deliberativo está viajando ao exterior, José Rocha, Silvonei Salles assumiu a presidência do Vitória interinamente e vai convocar novas eleições. Estamos aguardando a data definitiva para essas eleições e quais serão aqueles candidatos. Nas redes sociais, nas emissoras de rádio, um dos nomes mais solicitados pela torcida é do ex-dirigente Simval Vieira. E nós batemos um papo com ele, frente a frente com a torcida do Vitória, principalmente para saber se ele é ou não candidato ou quem ele apoia. E ele também fala do momento do Vitória. Bom, diante dessa renúncia do presidente Falcão, o Vitória fica numa situação aí que rapidamente tem que encontrar uma solução, né? O Conselho aceitou a renúncia, o Conselho já marcou com um prazo muito pequeno a próxima eleição, que já é neste mês, no dia 31. Não sei se era o tempo necessário e folgado para que houvesse um processo eleitoral, eu acho que até com mais lisura, porque eu acho que um processo desse não é Silvonei, que é o vice-presidente do Conselho, atual presidente pelo Estatuto. Eu acho que ele deveria criar uma comissão do processo eleitoral, não uma comissão para o clube andar. Deveria ter uma comissão que pudesse verificar pelo Estatuto todo esse processo eleitoral para que pudesse ocorrer uma lisura tamanha que impedisse no futuro aí alguma demanda judicial. Há uma preocupação com relação a isso. Há quem discorde desse prazo que o Conselho deliberou, né, na sessão. E, sei lá, e que apareçam bons nomes, né? Que o Vitória precisa, nesse momento, difícil para qualquer pessoa que assuma, principalmente com relação ao time de futebol, que é o coração de um clube. Não imagine que as coisas que acontecem extracampo deixa essa nação rubro-negra satisfeita, não. O que deixa uma nação, uma torcida enorme como a do Vitória é o campo. A gente vê o vexame que o Vitória vem passando desde 2014. Insucessos por cima de insucessos em 2014. Vale a pena até relembrar: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil, a descida para a segunda divisão. A gente imaginou que 2015 uma direção pudesse ter aprendido com os equívocos cometidos, né, no ano passado. Mas o que a gente está vendo, ouviu até agora, foi uma situação até muito desfavorável do que o ano passado, pior do que o ano passado. Quem chegar aí para decidir o destino do Vitória vai ter uma missão a nível de time, né? Muito difícil, porque ninguém é mágico não, minha gente. O Vitória tem uma quantidade enorme de jogadores, a maioria deles imprestáveis, a maioria deles jogadores que não deveriam vestir a camisa do Vitória, e tem que trazer o que a gente chama, não mera contratação, mas jogadores que cheguem e virem reforços. Para você somar... Eu sou daquele que acho que o Vitória precisa de uma quantidade muito grande de reforços. Sim, e aí? Junta o que vem com o que está aí. Não se manda embora jogadores que sem haver anuência desses jogadores. Então, a gente vê nesse processo aí valores muito altos de rescisão e de contratação. Então, o gestor de futebol... E eu gostaria até de indagar a respeito do atual gestor, o Anderson, tão falado de que conhece o mercado brasileiro, e as contratações até agora que esse rapaz fez foram contratações desastrosas, né? Contratações que não foram reforços, foram meras contratações. E aí se coloca em dúvida a sua capacidade de gerir o time de futebol. Não sou...
e tenho dito isso constantemente. Eu acho que todos nós temos um ciclo na vida. O meu ciclo está bom profissionalmente. Estou junto do futebol, numa situação muito favorável, porque eu digo o que tem que fazer, eu não faço. Então é uma situação muito cômoda essa, né, mãe? Eu digo o que tem que fazer. Repare como é uma coisa muito mais fácil. E além do esporte, da Sudesp. Então eu estou tendo muito prazer nas coisas que eu estou fazendo, embora o coração rubro-negro desejando toda a sorte do Vitória. Quem sabe, um dia pode ser até que isso aconteça, mas nesse momento, com certeza, não é o meu momento de voltar ao Vitória. Eu gostaria de ver Ivan de Almeida presidente por tudo que ele demonstra e por tudo que ele fez. Mas com certeza, além dele, tem bons nomes aí. Com certeza, acho até que o Vitória tem que procurar começar a fazer uma divisão de base, de gestores, de diretores, porque quando se tem crise, quando se tem uma situação desfavorável de um clube, se pensa sempre em quem já passou. Está na hora de começar a aparecer de quem não passou, que venha com novas metas, né? Uma gestão muito mais moderna. Então a gente precisa acabar no futebol de quando uma coisa não vai boa, lembrar sempre de quem passou. Está na hora de começar a aparecer novos gestores, pessoas com novas mentalidades, futuristas, né? E é isso que eu acho que o Vitória e nossos clubes e o próprio futebol da Bahia precisam. Expel Elevadores, empresa que está no mercado há mais de uma década. Nosso foco é na segurança, na rapidez do atendimento e no bom desempenho dos equipamentos. A Expel Elevadores atua com manutenção e assistência técnica 24 horas. Além de modernização, uma revitalização completa dos seus elevadores com a super tecnologia Infoleve. Ligue agora 3383-1165 e faremos uma avaliação sem compromisso dos seus elevadores. Acesse expelelevadores.com.br. Consulte a Expel Elevadores também na revista Cadê o Síndico? Eu não vejo nem como uma crise administrativa, uma crise de técnica, de insucesso em campo, que é a razão de um clube, né? Como Vitória. A gente não tem nenhuma notícia de terra arrasada no Vitória, de administração fraudulenta. A gente não tem notícia disso. As notícias são que extracampo as coisas no Vitória transcorrem até dentro de uma normalidade das dificuldades de um clube brasileiro. Agora, dentro de campo, eu já vi coisa parecida assim, né? E tem que ter muita cautela nesse momento, né? Cautela para que quando há uma necessidade de ter muita tranquilidade nessa hora, há uma necessidade de ser inteligente, serem objetivos. O gestor que entrar agora tem que ter um atalho, né, para resolver o problema de um grupo, de um elenco mal formado. Se um elenco é mal formado, tem que ser feito um elenco melhor, né? E não é fácil isso. Isso parece para aqueles que têm apenas o espírito aventureiro de querer ser, pode parecer uma coisa fácil. Mas a situação hoje do elenco do Vitória, a formação de um novo grupo competitivo é muito difícil pelo mercado, tá? A situação do Vitória estando na segunda divisão, o bom jogador só virá se o mercado do Sul não o quiser. Aí ele pode vir, então tem que ter uma criatividade muito grande do gestor, aquele que estiver à frente na formação do time. E olhe que tem muito jogador aí que está nesse elenco do Vitória, que são jogadores que mais cedo ou mais tarde têm que seguir seu caminho, não é para estar no Vitória. Jogadores que não merecem vestir a camisa do Vitória. Não são bons jogadores, não são ganhadores, não são jogadores que fazem ganhar jogo. E hoje o perfil de um jogador é aquele que ganha jogo, pode ser a posição que for, aquele que entra em campo e ganha jogo ou faz tudo para ganhar o jogo. A gente está vendo nesse time do Vitória muitos jogadores que não se preocupam em ganhar o jogo, que não tem talento ou técnica suficiente para vestir a camisa desse time, né? Que vai fazer 116 anos. Tempo tem, não é fácil, mas tempo tem. Você vai acabar os estaduais agora, uma pessoa que vive futebol tem que estar acompanhando tudo. E se estiver acompanhando, vai ver
no time mais frágil lá da Paraíba, do Acre, às vezes tem um bom jogador. Que é tão interessante se você puder pegar o jogador antes de ir para o Sul, porque quando ele vem do Sul, ele já vem o bagaço, né? Já tiraram dele tudo que ele podia dar. Aqueles, pelo menos, reconhecidamente bons jogadores. Os bons jogadores, ou você vai pegar num centro menor, ou vai ficar sempre nessa mesmice de trazer jogadores que, quando chegam aqui, já chegam numa situação, assim do bagaço, né? Tiraram dele tudo que tinha, ou quase tudo. O que ele tem para trazer aqui para o Vitória é muito pouco. E a gente tem visto exemplos aí, é muito atual, né?